Jogos difíceis e jogos de terror são muito semelhantes. E você sabe qual é a maior semelhança entre esses dois? Ambos chamam a atenção de muitas pessoas. Eu não sei bem o motivo, mas eu não sou nenhuma exceção. Eu também me amarro nesse tipo de jogos. E claro que um dos jogos que eu mais tinha vontade de jogar era o famoso Darkwood. Muito popular por aí por ser conhecido como o survival horror que você não quer jogar. Então por que não jogar ele aqui e ver se ele é tudo isso mesmo? Primeiro eu fui escolher a dificuldade. E, como eu não sou besta, eu fui perguntar para um amigo meu qual seria a melhor. E ele disse: todo mundo sabe que o normal é o easy dos games, pô. E eu falei: porra, verdade. Daí com essa verdade absoluta, eu fui no difícil. E ele também me disse para jogar o epílogo, para entender melhor o contexto do jogo. Então, sem mais enrolação, vamos para Darkwood. Eu vejo ódio e medo nos olhos deles. Como se eu fosse o responsável por espalhar a doença. Como se eu fosse a fonte de toda a miséria que assola essa terra. Eu não tenho lugar algum para me esconder deles, nenhum lugar para fugir. A floresta nos isolou do mundo lá fora. Estamos todos condenados. Bom, eu acordo nessa cabana aí e começo a explorar o lugar. E já tenho o meu primeiro objetivo: explorar a floresta para encontrar um galão de gasolina para encher o gerador, para poder passar a noite com luz. Então eu saio da cabana e encontro um cachorro, o meu cachorro, que está ferido. E eu não tenho nada para poder tratar as feridas dele. E a única coisa que eu posso fazer é livrar ele do seu sofrimento. Então eu vou, pego o machado ali perto e eu livro ele do sofrimento. E continuo seguindo o meu caminho, atravessando a floresta, com uma tocha para poder conseguir explorar mais facilmente. Até que eu me deparo com alguém caído no chão, mas ele ainda está respirando. Eu vejo se ele está carregando consigo algo útil e encontro uma chave. Ele está inconsciente. Eu nunca o vi por aqui antes. Ele só carrega uma chave e um diário. Já que ele descobriu como entrar aqui, ele deve saber como sair. Claro que ele não vai me ajudar voluntariamente. Mas isso não é importante. De volta para a cabana, o personagem que eu estava controlando amarra o desconhecido e começa a mandar uns papos meio muito torto e começa a espancar ele, na esperança dele contar algo sobre como sair desse lugar. E por fim, ele vai embora. E a partir daí, nós paramos de controlar aquele maluco e começamos a controlar esse desconhecido. Assim eu começo a explorar o quarto que ele me deixou e eu encontro 2 arames que eu consigo utilizar para fazer uma gazua e abrir um container no chão, pegando uma pá e uma lanterna. Com essa pá, eu consigo quebrar a porta trancada e me libertar dali de dentro. Explorando agora o lugar de fora, eu encontro outra porta trancada com um código e escuto uma voz vindo de lá de dentro. Então eu começo a explorar para encontrar esse código da porta. Eu acho um rádio, mas que ele não está funcionando, e eu encontro um galão de gasolina e aproveito para encher o gerador e ativar a energia da casa, para ver se eu consigo fazer o rádio funcionar. E agora tem por algum motivo um cadáver
no lugar do rádio, com 2 botões no lugar dos olhos. E de dentro dele sai um som de rádio que me dá uma sequência de 4 números. Usando a sequência na porta eu consigo abri-la, e lá dentro a voz da pessoa fica mais alta e me diz para ajudá-la. Então eu vou, mas essa pessoa me embosca na escuridão e começa a me bater. E, me defendendo, eu acabo matando essa pessoa. Porém, do cadáver surge uma voz que começa a zombar de mim e me pergunta como eu pretendo sair agora. Você está ouvindo isso? Eu tento correr e me esconder, mas e é agora que o jogo começa de verdade. Depois daquilo, eu acordo nessa cabana. Aparentemente, aquele sujeito estranho me trouxe para esse lugar. Nessa cabana tem um fogão peculiar. O gás desse fogão parece proteger contra as criaturas da floresta de noite. Além de ter uma panela que eu posso utilizar para cozinhar algumas coisas. Mesmo que aparentemente meu personagem não sinta mais fome, nem sono, ele ainda parece sentir vontade de comer algumas coisas. Tipo uns cogumelos vermelhos que ele encontra. Então, eu começo a vasculhar tudo que está na cabana. E parto para a floresta procurar recursos. Porque aparentemente de noite o bagaço fica louco. Eu encontro uns cogumelos e uma cabana queimada, com uma porta de metal trancada. E lá dentro tem pessoas, que não parecem nem um pouco felizes de me verem. Então eu volto para guardar o que eu peguei até agora e cozinhar os cogumelos. E atingindo o valor máximo da essência, eu ganho um poder, mas junto eu tenho que escolher um debuff. Eu pego o de ver mais longe e pego o único debuff que dá. Explorando mais eu encontro um trator com gasolina, e finalmente um lugar com vários troncos de madeira, onde eu finalmente com isso posso barricar as janelas e portas. E é o que eu faço. Eu corto as toras, faço uma tábua com pregos, ligo as luzes e começo a barricar as portas e janelas. E assim eu tô pronto para a minha primeira noite. E nada acontece. Logo de cara, eu noto um NPC na cabana e vou falar com ele. Até de longe dá pra sentir seu fedor. Sorte sua que eu não gosto de carniça, bife. Eu sei o que você quer. Posso te ajudar a recuperar o que você perdeu, se você me ajudar a resolver um assunto. O que me diz, camarada? Sabia que ia ficar interessado. Antes de fecharmos negócio, você vai precisar provar que pode fazer o trabalho. Não tenho tempo pra fracotes, bife. Entende? Me mostre do que você é feito. Atravesse a floresta silenciosa. Acha fácil? Se eu fosse você, me prepararia bem. Vou esperar nesse ponto. Lembre-se dele. Os da sua laia sempre rastejam de volta pra mim. Esse bicho aí, logo de cara, ele já parece um cuzão. Mas ele tem uma arma, então é melhor eu não tentar nada contra ele. Eu mostro pra ele a foto da estrada pra casa e ele diz que ela já não existe mais, igual todas as outras. E por fim, ele marca no meu mapa o local do acampamento dele. Então ele vai embora. Ok. Agora eu, depois de desligar o gerador, para não gastar energia, né? Eu salvando o mundo, desligando a torneira. Eu vou explorar mais, antes de ir para o outro lado da floresta. Pego mais madeira e prego, encontro um monte de cachorro junto, comendo os restos de um cadáver. Achei um negócio muito estranho no chão
E lá eu encontro uma pedra brilhante. Parece ser valioso, então já guardei. Eu vou para a casa queimada, que estava marcada com um X no mapa. Explorando a casa eu encontro uma entrada para o subterrâneo. Quanto mais eu avanço, mais alto fica o som de algo se movimentando nesse túnel. E no final dele, eu encontro uma grande porta de metal. E eu consigo ouvir uma voz fraca de trás da porta. Além de que, olhando através da fechadura, eu consigo ver uma luz bem fraca do outro lado. Porém, como era esperado, eu só vou conseguir abrir essa porta com a minha chave. Então, enquanto eu tô voltando, eu escuto muitos barulhos. E como eu não sou besta, eu saio dali o mais rápido possível. E saindo de lá, eu vou visitar o lobo para ver o que ele pode falar. Mas ele não tem nada de interessante. Então eu só continuo explorando mais um pouco, porque essa é a principal coisa do jogo. Mato uns cachorros selvagens e volto para casa para passar a noite. E dessa vez algo acontece. Eu escuto batidas na porta, mas como eu não sou besta, eu só ignoro. Tá maluco tentar ver que porra é essa? Eu não posso ficar morrendo assim não, eu tenho só 4 vidas, porra. Além de que aparecem uns bichos parecidos com uns fantasmas me rodeando. E para eu ficar protegido, eu tenho que só ficar perto da luz. Coisa que eu já estava fazendo, então não serviu de nada. E assim, eu passo mais um dia. No início do dia, eu já vejo outra figura na minha casa. E eu já vou interagir com ele. Esse cara foi o homem que me salvou do doutor e me trouxe pra cá. Ele não consegue falar, ele apenas se comunica escrevendo com carvão em seu braço. E ele troca itens valiosos. Vale ressaltar também que nesse jogo não existe dinheiro. Você consegue trocar itens com reputação. Quando você sobrevive uma noite, você ganha mais reputação. E também dá para conseguir reputação entregando itens na troca. E por fim, depois de ter conversado com esse nobre cavalheiro, eu estava determinado em terminar de explorar e tentar ir para o outro lado da floresta. Primeiro indo na parte norte, para ver o que tinha lá, e eu achei uma munição de pistola, uma bala de rifle e uma garrafa. Eu fiquei feliz porque deve ser super útil no futuro, porque eu sei que tem arma, o lobo tinha uma, e que provavelmente vai ser super útil no futuro. E finalmente eu vou tentar ir para fora dessa parte da floresta. Lá eu encontro uma cabana e começo a explorar tudo lá dentro. Lá tem um monte de item bom, mas antes que eu possa continuar explorando, tá anoitecendo. Sim, eu sei. Muito rápido, né? Bom é porque eu fiquei explorando outros lugares e não tinha nada neles, então eu só fiquei perdendo tempo. E eu não achei nada de útil. Então eu volto pra casa, onde mais uma vez nada acontece. Agora eu aproveito para trocar uns itens com meu mano e pego o relógio com ele, para poder ter uma noção melhor do tempo e porque assim eu posso saber melhor quando é melhor eu voltar para casa, para não correr o risco de morrer pela noite. E antes de ir para o outro lado da floresta, eu uso um molotov que eu tinha pego para matar vários cachorros juntos no acampamento. Mas eu logo me arrependo porque lá não tinha nada e eu acabei gastando um molotov à toa. Então eu volto para o meu objetivo principal. Lá eu encontro um ovo gigante no chão. Eu quebro ele e pego esse embrião. E aí eu lembro do que o meu amigo disse, da vida extra. Provavelmente era disso que ele estava falando. E assim eu atravesso a floresta e chego no novo acampamento. Mas antes de me alojar ali, eu começo a arrumar o local. Afinal eu não vou já passar uma noite ali com o lugar todo destruído. Então depois de dar uma leve arrumada no lugar, eu fui explorar ali para ver se eu conseguia umas madeiras e pregos para agilizar o processo. E essa foi uma das minhas piores escolhas, porque eu simplesmente piso num cogumelo venenoso e morro. Sério, eu fiquei muito puto comigo por causa disso. E era no final do dia ainda por cima, então eu tive que passar a noite sem recuperar meus itens. E se nas outras noites eu tava de boa, bom, nessa foi meio paia. Nisso tava tudo de boa. Até que um bicho conseguiu entrar no meu quarto e até aí tudo bem. Eu ia conseguir matar ele de boa. Mas
Mano, eu piso na armadilha que eu tinha colocado ali, velho. E eu morro. Sério, eu perdi 2 vidas em um dia. Das formas mais bestas, mano. Porra, eu fiquei muito triste. Eu já tava ficando meio preocupado com a minha situação a esse ponto. Então eu reuni o máximo de itens que eu pude do meu antigo acampamento e fui me alojar do outro lado da parte da floresta. A primeira coisa que eu faço nem é guardar os itens. Eu fui logo pegar o ovo para recuperar minha vida. Agora sim que eu vou pra cabana e começo a brincar de Bob o Construtor. Começo a remendar tudo. E toco um sino estranho que eu achei nessa cabana, só pra ver o que fazia. E assim aparece um ciclista do lado de fora da casa. Qual é, chefia? Vou ser honesto aqui, chefe. Eu estou realmente com sede, sabe? Se você pudesse dividir uma cachaçinha com um velho viajante, eu faço valer a pena, chefe. Das cinzas do pó ao pó, quando a vida é uma vadia, beba sem dó. Então eu volto pra dentro, pego uma garrafa de álcool e entrego pra ele. E ele se oferece para trazer tudo que estava no meu antigo esconderijo para esse. Eu claramente aceito e ele vai embora. E agora eu volto para explorar essa nova área do mapa. Eu encontro uma casa e já sem pensar 2 vezes eu vou lá. Eu encontro uma chave e 2 cartuchos de pistola. E do nada uma porta da casa se abre sozinha. Eu já pego o pau na mão e tô pronto pro combate. Porém, sem ter notado minha vida, eu morri com um hit do cara que tava lá. Eu juro que eu fico melhor no game. Não me abandone ainda, por favor, você que está assistindo. Pelo amor de Deus, confia em mim. Confia, mano. Sem perder nenhum tempo, eu volto lá com sangue nos olhos e parto pra cima do mano. E dessa vez eu quebro ele na porrada. E agora eu tô cheio dos itens. Tá vendo? Eu posso ter perdido uma vida, mas relaxa. Eu ainda posso morrer mais uma vez. E, mano, relaxa que eu nunca mais vou morrer, velho. Não, nunca mais. Eu volto para o acampamento, fazer uma sopa pra nós e libero um novo poder, a libélula. Perto de luz, eu recupero a vida, algo muito roubado nas noites, sendo que eu tô sempre do lado das luzes. E depois disso, parece que eu tô num pesadelo, eu acho, porque eu tô de volta naquele túnel. Só que dessa vez algo está me chamando e abre a porta pra mim. Eu continuo avançando, seguindo as pedras brilhantes, até que eu finalmente encontro uma cama. Me deito e esse pesadelo acaba. Guardo meus itens e me preparo para a noite. Ah, o ciclista também deixou meus itens do antigo esconderijo num pacote aqui. Nessa noite, um bicho entra na casa, mas eu consigo lidar com ele de boa. Eu falei, nunca mais vou morrer. Daí quando eu ia barrar a janela, que ele quebrou, um cachorro invade e eu mato ele também. E daí entra outro cachorro e meu pau quebra. Daí eu tenho que ficar dando olé no cachorro enquanto eu regenero minha vida com a mariposa até a noite acabar. Tá vendo? Eu disse que ia ficar bom. 3 bichos entraram e eu não morri, tá vendo? Muita habilidade, mano. O Ronaldinho Gaúcho. Eu, dessa vez agora, com a minha bancada melhorada, começo a fazer os melhores itens desse jogo. Molotov. E vendo uns itens inúteis com meu mano. Pra já ter mais reputação, sabe? E como sempre, eu tenho que arrumar o que destruíram da casa. E pra isso eu vou num lugar que eu já tinha ido, pegar mais madeira e prego. Que é a coisa que você mais faz nesse jogo. Depois a segunda coisa que você mais faz nesse jogo é explorar. Mano, é um ciclo. Tu explora pra melhorar a casa, pra sobreviver à noite, pra destruírem sua casa, pra você explorar, pra você melhorar a casa, pra sobreviver à noite. É um ciclo sem fim. Então, como eu estava dizendo, né? Eu explorando encontro um silo, que é um lugar pra guardar coisas tipo grãos, eu acho. E, mano, nesse lugar toca uma música demoníaca. Sério, ou musiquinha chata e desnecessária, porque aí dentro não tem nada, além de cogumelos. Explorando mais, eu encontro outro ovo. Tá vendo? Já tô ficando profissional já. Olha eu aí, matando um monte de bicho e cheio de recurso. Mas antes de voltar pra casa e guardar os itens e voltar aqui no dia seguinte, eu ainda tinha um lugar que eu queria me arriscar para ir.
Seguindo a parte de baixo dessa estrada, eu entro nesse lugar que o tempo não passa pela minha alegria, porque assim eu posso explorar aqui de boa sem me importar com o tempo. E é isso que eu faço. Eu encontro pessoas normais, pessoas não tão normais, mas o mais importante, eu encontro um aldeão falando mal do doutor, e na fogueira a bolsa dele queimada. E por fim, eu encontro uns buracos e uma voz saindo de um deles, me mandando ir a merda. E como eu sou teimoso, eu entro no buraco. Mesmo que ele tente me matar, eu tava com molotov, então eu tava confiante, tá ligado? E pra minha surpresa, o buraco me levou pro meu esconderijo, pro lado dele. Então eu vou guardando os itens e volto pelo buraco, pegar os itens da aldeia e os itens do lado de fora da aldeia que eu não tinha conseguido pegar. E agora era a hora de voltar e passar a noite. E pelo meu azar aparece um bicho e junto com ele uma porra no chão, diminuindo muito o meu espaço. E pela surpresa de ninguém, eu morro de novo. Eu, como sempre, vou arrumando o que os bichos destruíram e focando na melhoria de bolsa de inventário. Depois eu upo a de barra de item. Depois eu volto pelo buraco para pegar mais itens que eu não tinha pego no vilarejo, tipo uns potes de carne e etc. Explorando mais, eu encontro uma casa com um monte de galinha. E lá dentro, uma senhora. Melhor manter essas mãos longe das minhas galinhas, seu canalha. Eu já vi muitas coisas, sobrevivi a muitas guerras, mas nada como isso. O Senhor é minha testemunha. Essa terra maldita não é para homens, não é lugar para galinhas. Mostrando a galinha de plástico, a senhora reconhece. Era o presente que a mesma tinha dado ao seu irmãozinho. Ele tinha ido embora com um homem. A senhora me mostra a foto de tal homem e, para surpresa de ninguém, ele era o doutor. E o cara que eu matei no epílogo era o irmão dessa senhora. Bom, isso não importa, né? Ela diz a mesma coisa que o lobo quando mostrada a foto da estrada para casa, que a estrada não existe mais, foi tomada pela floresta. Ela me diz também sobre uma mulher que teve um filho com um camponês e aparentemente esse filho foi uma aberração, a ponto de que queimaram o camponês e levaram a criança para um lugar desconhecido. E quando eu estou para sair, eu escuto uma música estranha. Santa Mãe, esse esquisito de novo, que o diabo o carregue junto com esse maldito violino. O diabo comeu tua mãe, some de perto da minha casa. Eu vou pra fora pra ver o que é esse barulho. Eu vejo uma pequena silhueta que se esconde rapidamente debaixo de um trator. Não é minha culpa. Eu sei que isso não parece grande coisa. Meu violino está um pouco quebrado. Eu não tocarei mais. Desculpa. Senhor, você já esteve naquela cabana? A cabana da Senhora das Galinhas? Você não tem medo dela? Você é corajoso. E você a viu? A bela dama? Ela é a mais bela dama no mundo inteiro. Eu a vejo através das rachaduras da janela. E ela muda quando eu a vejo. Fica mais bonita. Me deixa bem alegre. Eu quero que ela seja feliz, porque ela não parece estar. A Senhora das Galinhas a trancou naquele quarto. Bom, basicamente esse moleque aí, ele fala um monte de coisa sobre a velha, tem inveja da moça e tal, e que ele é super gado e não sei o que, não sei o que. Ele pede para que eu encontre uma chave para a porta e entregue para ele. Depois disso, eu continuo explorando e encontro uma corrente de metal que eu posso usar no poço do vilarejo. E é isso que eu faço. Lá embaixo, além de muitos cogumelos, eu escuto barulhos de uma criatura. E eu já fico esperto com meu molotov. Qualquer coisa já é fogo. Vale ressaltar que eu encontro uns desenhos no chão também. E eu finalmente encontro a criatura. E sem pensar duas vezes, eu corro para criar a distância entre nós e utilizar o sinalizador para conseguir enxergar sem a tocha. Para poder tacar meu molotov sem nenhum problema. E assim eu o mato e mostro que aqui é estratégia. Esse mastigador pequeno que eu acabei de matar carregava consigo uma boneca. Uma bem parecida com a que estava perto daquela senhora estranha. E aí eu ligo os pontos da história que a Senhora das Galinhas tinha me contado. Isso que eu matei era o filho daquela senhora que foi jogada no poço e trancado ainda criança. Por isso os desenhos infantis no chão.
Bom, sem tempo pra lamentar, né? Eu continuo pegando os cogumelos agora que o menino morreu e saio pela outra entrada do poço, que me leva a uma casa abandonada, onde eu encontro a chave do quarto da irmã da Senhora das Galinhas. Então eu vou lá pra lá lotear o lugar, né? Antes de entregar a chave eu já vou aproveitar pra lotear, né? Encontro a tal bela dama, que é uma mulher toda deformada e gigante. Ok. Agora eu volto para casa e vou cozinhar, assim tendo um novo poder e debuff. Eu escolhi corredor para ter o poder de correr sem gastar fôlego por um curto período de tempo, e medroso, que quando eu levar dano minha visão vai piorar. E eu tenho mais um sonho. Nesse sonho eu tô numa igreja e várias pessoas estão lá reunidas. Enquanto eu me aproximo cada vez mais do balcão principal, essas pessoas reclamam dizendo que eu tô cortando a fila. Eu só ignoro eles, pego ali uma gazua e abro uma porta trancada. Lá eu encontro um machado e uma caixa estranha. Depois disso, um mastigador surge do galpão e tenta me matar. Mas eu provo que eu estou melhorando e o solo com meu poder do Olé! É o touro. E eu encontro no cadáver, depois de ter matado ele, um medalhão com uma senha para abrir o container no final da igreja. E quando eu abro e entro, o sonho acaba. Quando eu acordo, o lobo está na minha cabana. Eu mostro para ele a foto do doutor que eu ganhei, da Senhora das Galinhas, e ele conhece o homem. E não parece gostar muito dele. Bom, isso é meio óbvio, né? E por fim, mostro a chave do quarto da irmã da Senhora das Galinhas. E entregando para ele a chave, ele me revela a localização do doutor. E antes de ir embora, ele me dá uma cabeça de galo e diz para mostrar isso para a Senhora das Galinhas. Sem perder tempo com essas besteiras, eu continuo explorando a floresta e encontro um chiqueiro. Os donos de lá não estavam nem um pouco felizes em me ver, hein? Vou te contar. Mas nada que um molotov não resolva. Pego uma forquilha que um deles carregava, porque era uma arma que estava me dando trabalho, mato o resto dos trabalhadores e eu encontro essa coisa horrenda, uma porca gigante mutante. Eu até jogo um molotov nela, mas nada acontece. E quando eu tava saindo do chiqueiro, adivinha só? Eu morro para os porcos que estavam lá. Sério, o meu nível de raiva disso foi enorme. Porque, mano, juntou os porcos em mim, me travaram e eu não conseguia fazer nada. Nossa, mas tudo bem, né? Eu volto pra lá e recupero meus itens. E mostro quem é que manda pros porcos. Explorando mais o chiqueiro, eu encontro um cabo de energia cortado, que pode ser reparado, e mais umas coisas. E por fim, eu encontro um espelho quebrado. E pela primeira vez, eu vejo o rosto do nosso protagonista. Mano, que cara feio. Mas ele é feio do jeito maneiro. Então ele tá de parabéns. E assim eu volto pra casa, onde agora eu tenho uma nova estratégia. Eu vou ficar em outro cômodo e eu esqueço as luzes na outra sala. Mas felizmente nada acontece e eu consigo passar a noite de boa com os sinalizadores. Agora eu já sem perder tempo ajeito as luzes, né? E depois de ter evoluído bastante a bancada, agora eu queria ter uma pistola. Eu troco com meu mano para pegar a armação e agora eu a crafito e tenho ela. Agora eu estou armado e perigoso. E por fim eu dou aquela arrumada na casa como sempre e vou explorar mais a floresta. Pego umas madeiras e eu ataco um acampamento de bichos. E depois de ter matado todos, adivinha o que eu encontro de graça? A porra da armação que eu acabei de comprar. Sério, mano, meu azar é enorme. Mas deixa quieto. Eu encontro uma casa com alguém trancado em um dos quartos e pede pra eu matar uma criatura que tá na garagem. Eu vou lá e por sorte é só um cachorro. Mato ele com 2 hits e vou falar com o mano. Opa, eu não ouvi você chegando. Eu encontrei esse bagulho de metal ontem. Tava jogado lá na grama. Eu não gosto de grama. É tão escorregadio e faz cócegas nos pés. Em vez de grama, eu preferiria essas paradas de metal. Sim. Eu mostro a foto do doutor para o Pirotech para ver se ele conhece, mas revela que não. E também demonstra seu fascínio por foguetes, e que o mesmo aparentemente está fazendo um. Então eu só entrego para eles
os itens inúteis que eu estava segurando e que ele precisava para construir seu foguete. Cada item entregue é mais reputação com ele, até que ele tenha todas as partes para terminar o seu foguete. Eu uso isso para pegar o cabo para arrumar a fiação do chiqueiro, mas antes disso, como é normal, eu dei aquela loteada antes, né? E aí no chiqueiro eu arrumei o cabo, ignorei o bilhete do negócio de energia, tirei o cadeado, puxei a alavanca toda para baixo e apertei o botão. Eu começo a escutar gritos, mas como já estava tarde, eu vou para casa ao invés de ver o que era aquilo. E agora pode vir bicho que eu tô preparado. Posso estar só com uma vida, mas meu filho, Molotov e 3 oitão resolve todos os problemas. Não, 3 oitão, né, mas a gente releva. A gente finge que é, no nosso coração é. Bom, começa o dia comigo vendendo os lixos que eu peguei e a armação, né, que eu tinha comprado e depois achado de graça. E eu vou cozinhar e ganho um novo buff de ver mais longe. E como sempre eu melhoro o que dá e arrumo minha casa. Agora eu fui para o chiqueiro ver se a tal porca tinha morrido e ela morreu. Ali no quarto que estava a grande porca eu encontro um bilhete e nele tem um número na parte esquerda dele. E eu finalmente aperto o J e descubro que eu tenho um diário. As páginas mais antigas estão rasgadas, mas assim eu consigo entender melhor o passado do meu personagem. Ele não se lembra de nada antes do ataque no apartamento dele. E como eu tinha dito, ele não sente mais fome nem sede. No diário ele basicamente faz resumos das coisas mais importantes do dia. E é legal ver também a personalidade dele. Tipo ele xingando o doutor com motivos, né? Mas enfim, continuei explorando e encontrei um caminhão com uma criatura dentro. Já taco logo o molotov porque aqui meu mano serve pra tudo. Loteei o caminhão e continuei explorando essa parte da floresta. E quando eu tava voltando pra casa, no vilarejo, eu só noto agora que tá tudo queimando. Eles estavam tentando ir para o outro lado da floresta, por isso que estavam queimando tudo. E aproveito para lutear as cabanas. Em uma delas eu encontro um porão, e lá eu encontro esses camponeses que sabem que fui eu que matei a porca, e eles tentam me matar, soltando um mastigador pra cima de mim. Mas como eu disse, Molotov resolve tudo. E daí eles vêm pra cima de mim e a Molotov neles de novo. Nesse lugar, a única coisa útil que eu acho é um soldador. E eu vou visitar a Senhora das Galinhas. Oh Senhor, que maldição recai sobre nós! Santa Mãe, que crueldade! Num dia Janeque some, no outro minha irmã desaparece. Oh Senhor, Senhor, tenha piedade de nós e encontre ela. Mãe Maria, não sei o que vou fazer sem ela sozinha. Ela demonstra pânico pela morte da porca, já que ela servia como a fonte de comida da vila. E ela teme que as pessoas venham querer comer suas galinhas. Eu também mostro para a senhora a cabeça de galinha que o lobo me deu, e ela fica bem mal. Eu me sinto mal por ela, pra ser honesto. Mas fazer o que, né? Daí eu continuo explorando, eu encontro algo que parece um chiqueiro, com uma tranca de números. Eu pego a folha que tinha encontrado ali, perto da porca, com um código de 2 números. E começo a chutar todas as combinações possíveis. E depois de um tempo, eu abro a tranca, e lá eu encontro nada de útil. Só uma foto de um cara alimentando a porca. Ou seja, só perdi meu tempo. Agora eu volto para casa e guardo todos os itens que eu peguei. E vou explorar o caminho para a próxima parte da floresta. Lá eu encontro logo de cara um mastigador caído. Já taco o molotov nele. E depois de andar mais um pouco, eu encontro outro mastigador. E depois de matá-los, eu volto logo para casa. E nessa noite aparece bastante bicho invadindo a casa. Mas felizmente eles começaram a invadir quando a noite já tá acabando. E assim eu consigo passar ela de boa. Começa o dia, eu já tô determinado a ir para outro lado da floresta. Então eu faço uma armadura leve, vendo os itens que valem alguma coisa ou que eu não vou mais usar. Começo a cortar os troncos de madeira, pego madeira, prego e armadilhas para já ir lá e começar a arrumar outra cabana. A caminho eu pego uns cogumelos, encontro outro mastigador e saio correndo, até que eu consigo chegar numa cabana queimada.
E assim eu consigo me localizar no mapa e chegar na cabana que eu queria. Lá eu acendo o fogão e já cozinho os loucomelos, muito loucos locomelo, e começo a lotear a casa enquanto arrumo ela. E mano, aqui tem um monte de item top. Mas então, é sério agora. Eu fico o dia todo protegendo a cabana. Barricando porta, barricando janela, colocando móvel em entrada da casa, colocando armadilha, enchendo gerador de gasolina. Eu até arrumei o poço pela primeira vez. E antes de passar a noite, eu exploro um pouco. Encontro um ovo perto da casa. Eu já pego ele e como. E agora eu tenho uma vida extra. E volto para casa para passar a noite. No início da noite, nada acontece. Mas até que eu vou ver que bicho que tá se aproximando. E eu encontro essa porra aí que grita. E mano, as luzes se apagam. E começa a surgir um monte de bicho. Sério, a minha pistola me salvou nessa noite. Mas onde eu tava já tinha sido completamente destruído. Então eu saio de onde eu tava e começo a ir pra um lugar que tinha luz. Pra poder usar a mariposa e regenerar a minha vida. Mas não para de aparecer bicho. Surge até um mastigador, eu fui tacar um molotov nele, mas ele correu muito rápido pra perto de mim. E eu já tinha atacado, então atingiu nós dois. Mas eu consigo sair vivo e começo a ir pra outro cômodo da casa. Mas mano, aquele mastigador também tava vivo, velho. E me bate, me deixando com 1 de vida. E eu saio correndo o mais rápido possível. E assim eu consigo sobreviver essa noite. Nesse dia eu decidi que não dá pra ficar nessa cabana. Então eu decido ir pra aquela cabana queimada que conecta com essa parte da floresta. A primeira que eu tava. Mas antes eu converso com o vendedor e ele parece preocupado comigo, dizendo que a floresta quer me engolir e tal, e eu tô indo direto pra boca dela. Bom, não que eu possa fazer muito a respeito. Eu compro munição com ele e cogumelo pra cozinhar e libertar um novo buff. Eu escolho o grito, que afeta os monstros por um período de tempo, e eu tenho um pesadelo. Nesse pesadelo eu tô num apartamento, o meu apartamento, e eu sou um ser humano normal. Eu exploro um pouco a casa e quando eu vou na sala e ligo a TV, eu escuto barulhos de batidas na porta e a energia acaba. Eu vou ver quem é e eu vejo que sou eu mesmo, só que já tomado pela floresta. E assim eu acordo. Ok, agora eu vou ir para a cabana queimada. Eu não encontro ninguém lá e também não encontro nada valioso. Então eu chego finalmente na minha primeira cabana, acendo o fogão. E agora eu vou explorar mais a floresta. Eu encontro essa cabana e começo a lotear. Encontro o mastigador e já mato ele no stealth com molotov. E quando eu vou continuar a explorar a casa, eu encontro um corpo no chão que se move levemente. Então eu já cutuco ele com a forquilha e era um mastigador. Eu já taco molotov nele, mas eu não acerto ele em cheio e ele não morre. E depois ele consegue me dar um hit ainda por cima. Daí eu sou obrigado a gastar uma bala nele para não perder mais vida. Eu loteio mais o lugar e volto para minha cabana. Já chamo o cara para pegar os meus itens do meu acampamento e me preparo para passar a noite. Eu tava confiante que nada ia acontecer nessa noite. E aparece esse bicho que grita e faz a mesma coisa. Para me proteger eu já taco um molotov no chão e preparo minha arma. E depois de matar esses bichos aí, eu passo a noite. Já faço tudo aquilo que vocês já sabem, compro munição, arrumo a casa, pego o pacote e eu descubro que eu escolhi o acampamento errado e tenho que gastar mais uma garrafa de álcool para pegar os itens do lugar certo. Então eu vou explorar mais a floresta. Encontro a igreja que eu tinha visto no pesadelo. Já começo a lutear tudo do lugar. Eu fazendo a mesma coisa todo dia, só que em um lugar diferente. Mas dessa vez eu encontro um jogo, então já é completamente diferente. Eu entro no porão onde tem um monte de cadáver e cachorros. Eu tento passar sem chamar a atenção deles, mas quando eu piso nesses cadáveres eu fico envenenado e acabo sem querer sendo visto por um dos dogs e eu morro. Eu volto para a igreja que eu tinha morrido, agora mais preparado, eu já puxo minha arma e mato o trouxa, pego a chave que ele dropou, loteio o lugar e vou embora. Tá maluco, não posso morrer mais não, mano. Tô só com uma vida. Então decido explorar mais. Encontro as ruínas de um celeiro.
Esse lugar tá cheio de cachorro, então eu tento passar por eles sem irritá-los e continuar explorando. Eu encontro mais cachorros e taco neles um molotov. E aparece um cachorro mutante. Eu já puxo a arma e desço o gatilho nele. E é isso que eu faço. Mato o cachorro, pego o cogumelo e exploro. Até que eu encontro o Furry. Ele tá felizão e coberto de sangue. Eu continuo imóvel olhando para ele. Ele lambe minha cara e agradece por eu ter entregado a chave para o quarto da donzela. E eu acho que esse sangue que está nele é o dela. E por fim, já que eu ajudei ele com isso, ele se oferece a me levar ao esconderijo do doutor para eu pegar minha chave. Vocês dois vão ter uma conversinha. Você vai pegar o que perdeu, então nada mais vai te impedir de dar o fora da minha parte da floresta, entendeu, bife? Você vai fazer as malas, entrar naquela sua toca fedorenta e desaparecer, caralho. Então, vamos indo, camarada. Depois dele dar o seu showzinho, eu aceito ir com ele para o acampamento do doutor. A caminho da cabana, eu encontro outra cabana com um monte de pessoas presas em camas e um cara ainda vivo amarrado. Eu só saio dali porque eu não tô afim de gastar nada com ele. Então eu finalmente chego na cabana do doutor. Explorando lá, eu não encontro nada que revela a localização dele. Até que eu encontro uma caixa cheia de gelo e com membros humanos. Então eu decido sair e explorar mais. Talvez conversar com o Furry. Mas antes o cara que estava amarrado me pede para matá-lo. Eu me senti mal por ele. Mesmo que eu não quisesse gastar bala, eu o mato. E mano, o tempo lá também não passa. E o melhor ainda, saindo dali, independentemente do horário, ele volta para as 9 da manhã. Daí eu fui explorar o resto da floresta procurando pelo doutor. Eu encontro cogumelos e trilhos de trem, mas nada de especial. E por fim, uma estrada. Só que a floresta já a consumiu por inteira. Eu volto para o local do lobo, eu converso com ele não fala nada de novo, eu mostro a caixa e a chave para ele, e ele fica tiririca. Ele agarra a caixa e a abre com a chave. Dentro dela, ele joga na minha cara esses desenhos. Ele fica extremamente puto, e eu não entendo direito os desenhos. Mas se fosse para eu chutar, eu diria que o cachorro, ou lobo dos desenhos, depois de ter comido o cogumelo e morrido, eu acho que ele virou esse homem lobo aí. Mas eu não tenho certeza. É só um chute. Depois disso, eu mostro pra ele o jogo de videogame que eu tinha pego na igreja. Que merda é essa? Tá achando graça? Mexendo comigo? Sou engraçado pra você, caralho? Eu digo que sim. E ele ri. E diz que se eu quiser, ele pode me dar uma surpresa. Eu concordo e ele joga para mim uma arma. Mas eu tava com o inventário cheio e eu não ganho nada. Eu exploro mais o local, o lobo tá, e encontro o cadáver da mulher que o lobo comeu. Eu converso com o lobo de novo e ele fica feliz que eu matei a porca gigante. Eu sinceramente não ligo, eu só falo pra ele me levar pro acampamento do doutor, pra fazer o tempo voltar às 9 e poder explorar mais esse dia, porque eu sabo muito. Eu encontro um trem descarrilhado e ele está trancado por um código. Então eu procuro no diário pra ver se eu tenho essa senha e não, eu não tenho. Então eu tenho que voltar pro lobo para ele me levar pro acampamento para eu ver se eu encontro a senha para essa porta. E sério, mano, essa foi a parte que eu mais fiquei quebrado. Nossa, a minha cabeça quase explodiu, mano. Eu fiquei um tempão ali. Deixa eu explicar. No chão da sala principal tinha um container para eu abrir. E para eu poder abrir ele, eu preciso de uma combinação de 4 números. Ok. Mano, sabe onde tava essa combinação? No chão, números minúsculos no chão. Sério, quando eu vi isso, eu fiquei... Nossa, ai, como eu fiquei feliz. Nossa, eu tava explodindo de felicidade. Ai, eu sigo a linha dos números felizes para descobrir a ordem deles e abrir o container. E lá eu encontro a senha para a porta do vagão. Então, sem perder tempo, eu vou lá, abro a porta e lá está a coisa que roubou minha chave. Não se aproxime, seu cachorro sujo. Eu não vou te dar a chave. Você não entende que eu salvei sua vida? Você iria apodrecer naquela clareira se não fosse por mim. Você me deve, maldito. Você acha que eu não sei quem você é, rato? Eu consegui dar uma boa olhada em você. Vocês nos visitam sempre que lhes é conveniente. Se escondem através das árvores, nos observam de longe e depois desaparecem. Você não tem ideia de como é viver aqui.
Esse lugar, essa floresta, tudo foi pro saco aqui. Eu não vou mais aguentar isso, você entende? Eu não vou mais suportar o olhar desses corpos fedorentos e deformados, nem o choro desses aldeões miseráveis. Primeiro eles imploram por ajuda, agora eu preciso me esconder deles. Eu sou um médico comum. Como é que eles acham que eu vou conseguir ajudá-los? Como? Você pode ouvir isso? São as paredes. Elas falam comigo. Minha garotinha está me chamando. Eu sei que ela está esperando por mim. Eu devo voltar para ela. Ela está tão perto. Quero voltar para casa. Por favor. Essa chave é minha única chance. Me ajuda a escapar desse lugar. Me ajude ou me mate. Bom, eu aceito ajudá-lo, mesmo que ele seja um lixo de ser humano. É difícil não se tornar um depois de tanto tempo nessa floresta. Então eu mostro para ele a entrada subterrânea no mapa. Ele me agradece e diz que vai estar me esperando lá na frente da porta. E para que eu leve só o que é importante, porque aparentemente não vai ter mais volta. Então eu volto para a cabana, arrumo tudo que eu quero levar de importante. Sucata de metal, garrafa, fósforo, gasolina, álcool, gazua, pano, meu machado, minha arma, munição, molotov, prego, o caralho a quatro e passo a noite de boa, já que nada aconteceu. Antes de ir para a porta, eu vou conversar com o vendedor. Ele me puxa pelo braço e me mostra a sua escrita. Ele quer que eu fique aqui, para ficarmos juntos. Eu gostaria de poder ajudá-lo, mas eu tenho que sair daqui. Então, depois de pegar umas madeiras, eu vou para a porta. Lá, eu peço para o doutor abrir a porta. E caminhando pelo túnel com ele, nós encontramos uma silhueta de um homem no chão. Quem está aí? Você é um deles? Não, por favor. Eu não fiz nada. Eu imploro. Eu só queria passar para voltar para minha família. A árvore bloqueou a única saída, o único caminho para casa, uma enorme árvore falante. Eu implorei para que me deixasse passar, mas ela não me deu ouvidos. Eu não entendi o que ela dizia, então viemos para cá. Eu não consigo me levantar, minha cabeça dói. O que é isso? Minha pedra. Minha pedrinha. É por isso. Ele me joga para que eu pegue o objeto que ele removeu de sua cabeça. Uma pequena bola irregular. Isso é o que me colocou para dormir. Depois disso eu escuto a porta de metal bater e sons de passos. O doutor foi embora sem mim. Que maravilha. Então, depois de ter ficado perdido nesses túneis, eu finalmente encontro a saída e começo o capítulo 2. Bom, eu começo já arrumando meu novo barraco. Meu objetivo é transformá-lo na nova casa automática do Vinícius 13. Começo por explorar todos os cômodos, guardar os itens, e depois dar aquela pequena arrumada, né? Eu fui explorar mais um pouco, eu encontro um vilarejo e lá eu já encontro um bicho novo. Uma aranha humana. Eu taco fogo nele e continuo seguindo meu caminho. E mano, eu vejo uma coisa se mexendo bem ali. E eu já me preparo para atacá-lo. E mano, eu juro que eu pensei que era um monstro. Mas era o doutor. Mano, nossa, que bosta. Eu fiquei muito triste que eu não tinha notado. Só depois que eu matei que eu notei. Bom, pelo menos eu peguei dele um ovo, né? E ganhei uma vida extra. Ninguém mandou ele ir sem mim. Sigo meu caminho, explorando e loteando, encontro um velho. Espera, puta merda, você tá vivo? Você não é dessas redondezas, é? Não pode ser, todos os rapazes estão mortos. Sou só eu e... Não tenho nada, camarada, só essa cadeira. Puta merda. Que? O que você tá dizendo? Aquilo não é árvore merda nenhuma. Parece uma árvore, mas aqueles rostos, conheço eles. Caramba, cada um deles, tão perto e tão falsos. Não são reais, não são. De vez em quando eu agradeço a Deus que fiquei cego. Não preciso olhar para eles. Dá nojo do diabo dessa merda.
Essa porcaria da escória. O tempo todo eu preciso ficar ouvindo sua tagalerice patética reclamando o tempo todo como se eu devesse acreditar que é humano, que é minha Xoxa. Sim, claro. Você, camarada, você tem suas mãos e pernas. Eu imploro, livra o meu vilarejo daquela imundície. Não vou aguentar mais um dia daquela abominação se lamentando e chorando. Eu quero morrer em paz, inferno. Quero morrer em paz. Me escuta, eu pensei sobre isso por bastante tempo. Tive bastante tempo pra pensar. Puta merda. Você precisa encontrar o porão de Jaziak. Eu me lembro dele, é bem perto da árvore. A árvore é bem grande, então se não consegue entrar pelo topo, tem que tentar pela base. Encontra o porão e lá com certeza você vai encontrar as raízes da árvore. Aquela porcaria deve ter raízes, é onde vão estar. Acabe com elas, puxa, arraste, torça toda aquela merda. Você vai achar um jeito, né? Sei que vai. Obrigado. Bom, então eu tenho o meu primeiro objetivo. Destruir essa tal árvore que o velho tá pedindo e que possivelmente é a que o mano do túnel me disse que bloqueia o caminho pra casa. Bom, eu converso com ele mais um pouco e ele me diz sobre uma tal guerra. E depois de muito tempo da guerra, eles queimaram a cabana do velho para combater uma tal doença. Eu lembro de um desenho que mostra uma casa queimando. Interessante. Ele também me diz sobre como antes aquele lugar tinha várias pessoas, mas muitos saíram ou morreram à procura do caminho de casa. Tá. Antes de olhar a tal árvore, eu exploro mais, mato esse bicho aí e vou para o meu acampamento, porque já tá bem tarde. Lá eu cozinho e ganho um novo buff, o Passo Cuidadoso. Uma vez por dia, se eu pisar numa armadilha, ela não vai me causar dano e nenhum efeito negativo. E eu tenho um novo pesadelo, yay, que legal, hein? Nesse lugar tem uma cova e um cadáver me dizendo para dormir nela. Eu ignoro e pego uma pá que tá ali. E aparece um mastigador. Só que esse mastigador, ele é muito mais ardiloso, porque ele esquiva, mano. E velho, o bicho chato. Nossa, ele é tão chato que eu até perco pra ele, eu morro. Mas pelo menos eu não perdi nenhuma vida. Daí eu só me tranco ali num quarto pra esperar passar a noite. E nessa noite o rádio liga e me manda uma mensagem estranha. Eu consigo só entender. Volte para nós. Ok. Nessa noite um cachorro invade e um bicho que cava o chão também invade. Mas eu mato eles de boa e acaba a noite. Nesse dia eu já vou dar uma olhada no que destruíram. E eu encontro 3 indivíduos. E na frente deles um cadáver. Nele tem um diário. Nesse diário tem um mapa antigo e anotações. A parte que eu achei mais importante foi a que diz que no ferro velho deve ter peças para arrumar o compressor. E antes de conversar com eles, eu encontro o corpo do antigo vendedor. Ele carrega um livro estranho, uma chave igual à minha, só que deformada, e ele está com sua cabeça decapitada, com a palavra mentiroso escrita no capacete. Eu vou interagir com os 3. Eles estão com o saco do vendedor. Ok. Eu compro com ele madeira e bala e vendo uns itens. E depois disso eu começo a explorar a floresta. Eu encontro uma luz estranha vermelha, bichos e muitos bichos. Encontro mais cabanas com muitos itens bons. E eu ando mais um pouco e encontro o ferro velho. E lá tem um foguete quebrado. Eu acho que fazer um foguete com peças de trator sem nenhuma formação não foi uma boa ideia para o Pirotech. Eu encontro vários itens úteis, mas nada de peça para arrumar o compressor. Mas lá tem vários escombros soterrados, que dá para cavar com uma pá. Essa peça deve estar em um desses, eu acho. E eu vou pro acampamento. Pego umas madeiras e pregos no caminho, arrumo mais uma cerca e já me preparo para passar a noite. Nessa noite aparece de novo aquele bicho que grita e invoca os cão. Eu já fico me protegendo com um armário e depois desço o gatilho neles. E aparece outro desse bicho. E eu quase morro, mas eu consigo me soltar deles e tacar um molotov para impedir eles virem. E assim eu passo a noite.
Início de dia é a mesma coisa de sempre, arrumar a casa, comprar com os vendedores para arrumar a casa e etc. Eu volto para o ferro velho, pegar o máximo de itens possíveis que estão lá dando sopa e ando até encontrar onde que tá os buracos, para poder me locomover mais rápido pelo jogo. Encontro eles e já entro para poder guardar meus itens. Quando eu volto pelo buraco, eu encontro o tal escavador e mano, isso me deu um puta susto. Mas felizmente ele não quis me matar, ele só fugiu. Então eu só ignoro ele também e começo a explorar. Eu encontro um lugar cheio de cogumelos e no meio dessa terra eu encontro uma cabana. E lá dentro tem uma velha senhora. Ela tem cogumelos nascendo de seu cabelo. Eu pego um dos cogumelos da cabeça dela e consigo pegar ele bem facilmente. E eu decido então acordá-la. Espere. Você não... Eu não esperava convidados. Eu acredito que você não vá me dizer o que quer. E você quer algo, já que está aí parado na minha frente, certo? Eu tenho duas opções aí. Apontar o meu dedo para a porta ou comer a idosa. Eu não resisti, eu achei muito engraçada essa segunda opção e eu escolhi ela. E mano... já era velho, mano. Porra, eu pego a chave dela e abro a porta. Lá eu encontro uns desenhos de criança e uma criança que estava trancada no quarto. Ele estava apavorado. Então eu simplesmente deixo ele lá e vou embora. Não como se eu pudesse fazer muita coisa. Eu também encontro os camponeses de novo quando eu tô indo para casa. Eles ainda estavam cortando a floresta. E eles não estavam nem um pouco felizes de me ver, hein? Então eu não tô muito afim de mexer com eles. Eu só saio dali e volto pra minha cabana. Cozinho, ganho um novo buff. Eu peguei vitalidade e regeneração fraca. Basicamente, eu tenho mais vida e regenero menos. E agora nessa noite, do nada, a minha luz vira uma luz vermelha e começa a drenar minha vida. Eu só saio dali o mais rápido possível. E depois, quando a luz volta ao normal, um monte de mastigadores começam a invadir meu acampamento. Mas eu consigo matar um e fujo dos outros dois. Bom, nesse ponto eu acho que eu nem preciso falar o que eu faço no início desse dia, né? A diferença é que eu melhoro muito mais a proteção da minha casa. Agora eu entro pelo buraco e começo a explorar mais a parte de cima da floresta. Eu encontro uma cabana protegida por um monte de armadilhas. E lá dentro eu escuto vozes. Uma das vozes diz que só vai abrir a porta caso eu arrume o gerador do lado de fora da cabana. Então eu arrumo ele e agora eles abrem a porta. Lá eu encontro pessoas vestindo máscaras de gás. Quem é você? Não sabe falar? Alguém levou a sua voz embora? Você não é dessas redondezas, eu teria reconhecido você. Cada um fica na sua, mas conheço todos aqui. Nunca esqueceria a sua cara. Sua boca ficou assim por causa desse ar demoníaco, sabia? Aposto que não consegue falar porque não ficou de boca fechada enquanto atravessava a floresta. As árvores e planícies são simplesmente lindas aqui. E os arbustos florescem maravilhosamente nessa época do ano. Mas não deixe o charme dessa terra enganar você. O diabo espreita entre as árvores e chega até você pela sua boca e nariz. E vai ficar parado aí? Sei que você quer alguma coisa, seu demônio leproso. Não vai conseguir nada da gente. Não confio em você, leproso. Ouviu bem? Não confio em ninguém que respire esse ar imundo. Você levou meu Marcinek? Foi você que o sequestrou? Fale! Não, não pode ser. É impossível. Criança estúpida. Saiu e nunca mais voltou. Não parava de falar sobre como sua vovó ia levá-lo para colher cogumelos. Não tenho ideia de onde ele... Eu disse para ele não sair. Disse para ele que o diabo o encontraria. Tiraria sua máscara e o levaria embora. Eu o procuraria, mas... Quer minha confiança? Traga meu Marcinek de volta. Meu estúpido Marcinek. Encontre-o e traga-o para casa. Aqui está a chave do quarto dele. Ele passava bastante tempo lá ultimamente. Talvez você consiga encontrar alguma coisa lá que leve até ele. Bom, eu acho que eu já sei onde é que ele tá. Então, depois de ter batido um papo sobre o outro filho, que disse que foi o responsável pelos tanques de oxigênio limpo,
e também sobre ele ter tirado o diabo da floresta. Eu não entendi direito, mas enfim. Eu fui olhar o quarto do garoto, onde eu encontrei um mapa e uns desenhos de cogumelo, e já estava óbvio. Eu volto para a cabana buscar a criança. Ela começa a gritar umas coisas. Um ursinho tomou uma tigela de sopa, então veio o outro e formaram um par. 4 ursinhos fizeram uma zorra, então veio o quinto e começaram a dançar. Quando eu tô passando pela vovó, ele vê ela e começa a chorar. Tá, né? Fazer o quê? Porra, meus pêsames, mano. Eu levo ele para a mãe e ela dá uma coça no moleque. E assim ela me entrega o tanque de oxigênio puro para mim. E ele está vazio, mas ela diz para que eu não abra e desperdice o tal ar puro. Então, depois disso, eu ainda exploro mais uma parte da floresta, encontro uma torre de rádio. E mano, esse lugar é um inferno. Tem um monte desses bichos que grita e esses bichos que acordam com qualquer barulho. E mano, depois de toda essa guerra, já tá anoitecendo e eu tenho que correr o mais rápido possível para casa. E quando eu entro no buraco para chegar, eu morro. Que bosta. Nesse novo dia, eu guardo as coisas, arrumo uns lixos e volto para a torre de rádio. E lá, eu encontro uma porta com uma senha. E eu não sei essa senha. Então tudo que eu fiz foi inútil. Porra, perdi uma vida de graça. Então eu saio dali e encontro uma serraria. Lá tem várias madeiras e pregos. Óbvio, né? E lá tem uma porta trancada também. Depois eu começo a voltar para o acampamento. Encontro uma fogueira gigante com um monte de selvagens. E é nada de muito importante na real. Eu só volto e passo a noite. Nessa noite só aparece centopeia humana. E é isso aí, eu mato as duas com meu machado e passo a noite. Nesse dia quase nada quebrou. Então eu só vou explorar onde eu ainda não explorei. Em específico, uma casa cheia de mastigadores. E mano, não valeu a pena. Eu gastei molotov, tiro, os caralho, dei machadada. E na casa, lá não tinha nada de especial. Então andei mais um pouco por aí, pegando os cogumelos de zebu. Voltei pra cabana fazer a sopa. E pegar o último buff. Eu pego o de adrenalina. Quando eu estiver perto da morte, eu dou mais dano. Volto para o ferro velho, para já começar a pegar mais itens. E volto para passar a noite. Nessa noite, absolutamente nada acontece. Quero dizer, eu escuto uns barulhos, mas eu só uso o grito. Nesse dia, eu já começo a comprar um monte de item para poder upar minha pá e meu machado. E eu volto para o ferro velho, cavar todos os buracos. Eu cavo, não acho. Volto pro acampamento, reparo minha pá, guardo os itens e volto. Repetir o processo. E eu consigo pegar o item para arrumar o bagulho. Então eu volto lá, arrumo ele, encho o tanque de oxigênio e vou explorar o último lugar do mapa. E mano, eu retiro tudo que eu disse da torre de rádio. Porque mano, esse lugar eu me senti jogando Doom. É bicho pra todo lado o tempo todo. Mano, eu tive que dar vida nesse lugar. Meu maior arrependimento é não ter gravado minha voz enquanto eu jogava. Sério, é molotov, tiro, sinalizador, machadados, caralho, a 4, mano. Tá vendo? Fala agora. Olha aí, vai dizer que aquele cara do passado jogando malzão é esse cara do presente. Aí eu encontrei uma cabana ali dentro e não tem nada de realmente útil de novo. Então eu fui lá e enfrentei esses bichos à toa, porque não serviu de nada. A única coisa interessante que eu achei foi 2 buracos no chão que pareciam um nariz. Então começa a anoitecer. E eu já vou logo correndo pra cabana. Eu não quero morrer não. Se eu morrer agora já era. Guardo meus itens e vou passar a noite. Nessa noite só apareceu umas aranhas e foi isso. Eu também uso minha escopeta de cano duplo. Mas eu me arrependi de ter feito ela porque eu queria a de repetição. E então, no dia seguinte, eu já fui ver logo o que eu precisava para fazê-la. Eu compro tudo, faço minha 12, pego todos os meus itens bolados, arrumo a casa, porque agora é a hora de destruir a árvore. Mas antes eu vou pegar umas pedras para melhorar meu machado no máximo. Agora sim
É a hora de ir para a árvore. Mas antes de tentar destruí-la, eu vou interagir com ela. Essa árvore é um amalgamado de várias pessoas e criaturas juntas. Uma falando por cima da outra, quase não dá para entender nada. Mas uma das coisas que eu entendo e fica bem na minha cabeça é rádio. Eu tento escalar ela, chutar ela e etc. Mas nada realmente muito interessante acontece. Além de que as pessoas que estavam ali parecem ainda estar um pouco conscientes. Ok. Depois disso eu desço o porão para poder queimar e destruir a árvore. E quando eu tô descendo eu paro num pesadelo. Esse pesadelo é um loop. Cada vez mais o quarto que eu fico é destruído. Parece que eu tô vendo ele no passado e eu vou vendo ele cada vez mais no futuro. Eu vejo um túnel sendo cavado também. Parece que alguém tava já planejando destruir essa árvore. Mas tirando isso, nada de muito interessante acontece, pra ser sincero. Bom, então acaba esse sonho podre e eu acordo do lado da sala onde eu estava no pesadelo. Eu encontro algo que eu suponho que seja o coração da árvore. E igual no sonho, aqui tem um tanque enorme de gasolina. Então eu abro ele, deixando cair a gasolina, e eu taco fogo na árvore. Daí eu tenho que sair dali o mais rápido possível porque o fogo tá aumentando. E é isso que eu faço. Eu saio do porão e vou falar com o velho. E ele não fala nada, ele tá só em choque, como se não acreditasse no que ele estivesse presenciando. Mesmo cego, ele parece conseguir ver o fogo. É estranho. Bom, como a árvore vai demorar uma noite inteira para queimar, eu começo a fortificar toda a minha casa e coloco armadilha de urso em tudo quanto é canto e fortaleço todas as portas e janelas. Bom, agora eu acho que é melhor vocês verem como foi passar minha última noite por vocês mesmos. Se não dormir à noite, ele vai te pegar, te levar da sua cama pro seu cu arrombar. O comedor de cu não perdoa ninguém, vai comer o seu cu e o da sua mãe também. A rola dele parece um bambu, eu tenho medo do comedor de cu. A rola dele parece um bambu, eu tenho medo do comedor de cu. Eu tenho medo do comedor de cu. No meio da noite eu acordei, estava com sede, então levantei. Tinha alguém sentado no sofá, é o comedor de cu, ele vai me arrombar. A rola dele parece um bambu, eu tenho medo do comedor de cu. A rola dele parece um bambu, eu tenho medo do comedor de cu. Fui capturado pelo cômico, ele arrumou, alagou meu cu. Fui capturado pelo cômico, ele arrumou. Eita porra, que isso? Pera aí, já acendi aqui o negócio. Porra é essa? Deixa eu pausar essa música, pera aí. Fica ligeiro, o rádio. Que isso? Tá. Ok, calma, eu tenho uma escopeta. Ok. Por quê? Por que você fez isso? Oxi. Ah, nem fudendo, mano. Puta que pariu. Por que tem que ser aqui, mano? Queimava outra porra de quarto, caralho. Nossa, oh, que merda. É sério que vai queimar tudo onde é que eu tô?
Ah, nem fudendo, mano. Deixa eu desarmar essa porra pra poder sair daqui. Nossa, eu vou ter que quebrar. Ah, não, mano. Porra, deixa eu já... Pera aí. Não, não, pera aí. Eu acho que não vai chegar até aqui o fogo. Ok. Se chegar até aqui eu quebro a janela. Mas eu acho que não vai quebrar não. Vou ficar com o machado já preparado. Ah, mano. Puta que pariu. Que merda. Tá quebrando a porta. Fogo. Puta que pariu. Oh, que bosta. Fiz um monte de armadilha, não vai servir de nada por causa de fogo. Mas será que é só isso? Só fogo vendo mesmo? Ah, nem fudendo, tem bicho aqui. Pera aí. Tem uma escopeta, seus cuzão. Vem pra cima, porra. Toma aí, ó. Vem. Caralho. Vocês estão pegando fogo, mano. Nossa, a melhor coisa que eu fiz foi ter feito essa arma. Coisa boa. Tá. Só ficar aqui. Já é 4 horas já. Pras 8 é 2 palitos. Eita porra, sai caralho. Sai porra. Deixa eu usar... Não. Sai. Sai, sai, sai. Ai. Porra, sai. Sai caralho. Sai, usa o grito. Sai. Mano, fudeu. Um monte de bichos. Sai. Puta merda. Sai. Ai, não dá pra usar mais. Queria usar mariposa com correr, mas não dá. Sai. Sai, porra. Nem fudendo que eu fiquei preso nessa merda. Sai. Porra, sai. Porra, deixa eu me curar, eu tenho que me curar. Sai, sai, sai daí, mano. Dá tiro neles. Pera, se cura antes, se cura, se cura, se cura, se cura, se cura, se cura, se cura. Tá. Atira neles, sai daí. Sai, 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 sai. Mano, metralha eles e pula pela janela, pelo amor de Deus. Sai, porra. Não dá pra... Mano, não dá pra fazer nada. Aí, acho que consegui. Consegui. Já é 7 horas, sai. Corre só um pouco. Isso, só corre um pouco, só corre um pouco. Puta merda, não tem caminho pra lá. E se eu for pra ali, eu provavelmente morro. Sai. Não, é só continuar, só continuar, só continuar. Dá pra ganhar, dá pra ganhar. Dá pra ganhar, dá pra ganhar, dá pra ganhar, dá pra ganhar, dá pra ganhar. Sai, porra. Ganhei. Muito fácil. Porra, muito fácil. Achei easy. Achei muito fácil. Nem suei. Depois de ter passado por essa noite, eu volto para a árvore e atravesso a floresta. No caminho para casa, eu encontro o Sr. Indo se arrastando pela estrada. E acredite, eu fico o caminho todo com ele. Não sei porquê, mas eu fiquei com muita vontade de atravessar junto com ele. E mano, olha isso. Eu acho que ninguém tinha pensado em fazer isso, porque o cara simplesmente não pode continuar até o final. Porque ele vai ficar fazendo isso daí, ó. E mano, no momento eu comecei só a rir e eu perdi toda a minha compaixão com ele. Então eu só dou um tiro nele de meme e continuo o meu caminho. E agora começa o epílogo. Assim, eu finalmente saio da floresta e em seguida encontro minha cidade. E mano, eu já vou ali, brinco no parquinho, vejo que tem física até. E depois disso, eu quero explorar um pouco a cidade. E eu já noto que tem algo de estranho, porque a cidade se repete. Então eu já fico ligado, tá ligado? Já fico ali alerta já. Vou no meu apartamento e também não é nada normal. Eu encontro um feto em um dos quartos e um rádio no porão me mandando ir dormir. Sem contar que o corredor do andar de cima é infinito. E assim eu finalmente entro no meu apartamento. Eu começo a tirar a roupa, esquentar uma sopa, vou na sala, faço carinho no meu cachorro e vou no meu quarto. Eu me forço a não deitar na cama, mesmo eu querendo, porque tem algo estranho. Eu volto na sala e eu noto raízes saindo do chão. Então eu vou na cozinha, pego uma chave de fenda e começo a arrancar o chão, até chegar no meu quarto,
onde eu arrasto a cama e tiro o chão e entro num buraco. E eu acordo nesse lugar que parece uma árvore gigante. E aí tem um monte de pessoas também. Cada uma delas segurando algo aparentemente importante para elas, como se elas estivessem presas num sonho. Mas enfim, eu encontro simplesmente um cara segurando um lança-chamas. E eu tento pegar dele, mas ele se recusa e fica cada vez mais violento. Então eu só meto-lhe a porrada e pego o lança-chamas e taco fogo neles. Daí eu vou para o coração da árvore. Encontro essa entidade. E eu também encontro estranhamente o doutor aqui. Eu interajo com a entidade e é como eu tinha dito. Ela tenta atrair as pessoas com essa sensação de conforto. Então eu só pego o lança-chamas e taco fogo nela. E começo a tacar fogo em tudo. E eu tento escapar, mas o fogo me atinge e eu morro. O fogo que eu taquei queima toda a floresta. E várias pessoas morrem. Mas nem todos morrem, alguns sobrevivem. Bom, esse é o final de Darkwood. Mano, o jogo é muito bom. Eu fiquei bem triste com a morte dos elefantes e da Senhora das Galinhas, pra falar a verdade. E a do menino com a máscara também. Eu só fiquei feliz que o Pyrotech não morreu. Aquele foguete era de outra pessoa. Isso foi muito top, porque ele realmente conseguiu ir pro espaço. E sobre o lobo, eu me arrependo de não ter tentado matar ele. E agora a minha teoria é que a entidade que estava na árvore era responsável por espalhar tal doença que faz a floresta crescer e se expandir, enquanto deforma tudo que está nela, tudo que é vivo, tipo os cogumelos, as pessoas e os animais. O que eu não entendi direito é o doutor tá na árvore, porque ele morreu. Nós sabemos que quem tá na floresta não tá dentro da árvore, porque quando a árvore queima, eles ainda podem sair vivos, então eles não estão dentro da árvore. Então, quando você morre, você ou sua alma vai para a árvore, eu acho que faz sentido. Agora, será que quando você vira uma daquelas criaturas, sua alma também vai para a árvore? Eu não sei. Eu também não tenho certeza se tem alguma coisa a ver com a guerra que o velho disse, mas eu acredito que não. Bom, essa é a minha teoria do jogo, que a entidade da árvore está soltando essa doença para matar várias pessoas para fazer parte da floresta e ela crescer mais. É isso que eu acho. Mas é só o que eu acho, eu não pesquisei nada disso, é só o que eu entendi pelo jogo. Mas agora, ele é um jogo que você não quer jogar? Eu discordo totalmente. Na real, eu diria que ele é o jogo que você quer jogar, porque ele é muito bom e divertido, na real. E ele não é super difícil. Principalmente no normal, ele deve ser super de boa. E como eu falei, ele é o survival horror mais survival horror que tem. Porque é literalmente sobreviver ao terror. Eu só acho que seria legal, tipo, você ter mais punição enquanto você joga no normal. Tipo, não ser necessariamente ter número de vidas limitadas. Porque eu acho que pra uma primeira pessoa que tá jogando isso é bem difícil de se lidar. Eu fiquei, nossa, com o coração na mão várias vezes, mano. Bom, mas é isso. Obrigado por ter assistido até aqui, um abraço e tchau.